A graça e a paz de Cristo. Essa é a segunda parte do vídeo e eu estava mencionando aqui então a questão do legado da reforma. E primeiro falei sobre a justificação, depois falei sobre a teologia da pregação e agora estarei falando sobre a questão da interpretação bíblica, que como antes eu tinha falado, que o livre exame das Escrituras não implica necessariamente a livre interpretação bíblica. Não, pelo contrário. A interpretação bíblica deve passar sempre pelo crivo, em primeiro lugar, da própria Escritura e depois do que é representado pela liderança da igreja, ou também como conhecida como comunidade da fé, ou a congregação dos santos. Então aqui eu vou colocar algumas observações aqui do que os reformadores pensavam à luz do que o estudioso Sidney Greidanos fala sobre o assunto, na obra Pregando a Cristo segundo o Antigo Testamento. Quer dizer, Pregando Cristo no Antigo Testamento. Né? Então aqui temos as seguintes observações sobre Lutero. Primeiro, somente a Escritura. Segundo, interpretação literal profética. Terceiro, unidade e contraste entre Antigo e Novo Testamento. E lei e evangelho. Esses 5 elementos aqui, que eu acabei de mencionar, de Lutero, somente a Escritura, por quê? Só a Escritura é o quê? A mestra de todos. Só a Escritura é que deve cativar ou limitar qualquer ação ou qualquer opinião sobre Cristo, qualquer opinião sobre a fé. Interpretação literal profética, isso significa o seguinte, uma interpretação baseada no respeito às próprias formas literais da Bíblia e também entendendo que no Antigo Testamento sempre se vai encontrar um apontamento para o que Cristo iria realizar no Novo Testamento. E terceiro, a unidade e o contraste entre Antigo e Novo Testamentos, como eu mencionei sobre a questão lei e evangelho, em que tanto no Antigo Testamento você encontra elementos de mandamentos de Deus, que são chamados de lei, quanto elementos de promessa, que são o evangelho encontrados. Isso você vê tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Tá? Então, e há, claro, os contrastes entre os dois. O contraste é o seguinte, você vê muitas ordenanças no Antigo, principalmente ordenanças cerimoniais, e no Novo você já não vê isso. Você já vê uma singeleza e simplicidade. Você vê uma circuncisão no Antigo Testamento, uma circuncisão externa, e já no Novo você vê uma circuncisão do coração. Né? E como eu já mencionei, a própria ideia de ler o Evangelho. Já em Calvino, nós encontramos alguns princípios de interpretação bíblica. E esses princípios são os seguintes, são um total de 8 princípios. E nele temos a questão da clareza e da brevidade, ou seja, quanto mais formos simples e mais formos diretos na nossa interpretação, mais seremos fiéis ao que a Escritura diz. Segundo, a intenção do autor deve ser procurada acima de tudo, a intenção original. Se é uma carta, devemos ler como carta. Se é profecia, deve ser lida como profecia. Se é uma oração, deve ser lida como oração. E não procurarmos sentidos diferentes daquilo que intencionava o autor. Terceira, a questão do contexto histórico. Em que contexto histórico foi escrita determinada palavra? Exemplo disso, tudo posso naquele que me fortalece, que é um texto bem conhecido de Filipenses. Ali, se formos procurar o contexto histórico, Paulo estava vivendo onde? No Império Romano. E, portanto, ele estava sujeito a essas leis. Ele vivia numa situação de quê? Numa situação de prisão. Ele estava preso porque foi acusado pelos judeus por perturbar a ordem e incitar o povo a desobedecer a César. Então, nesse momento, ele, como cidadão romano, ele decide apelar à justiça final de César para ser julgado. E nisso ele aproveitou a oportunidade para falar do Evangelho. E aí, nesse texto, você vai ver que nele, Paulo vai mencionar que tanto sabia estar bem na escassez quanto na abundância. Tanto sabia estar bem na saúde quanto na doença. Seja que situação fosse, ele saberia que Deus o sustentaria até o fim. Ou seja, tudo posso naquele que me fortalece.
Significado gramatical original. Aí vem a importância do estudo das línguas originais, o estudo do hebraico e aramaico para o Antigo Testamento e do grego do Novo Testamento, ou seja, o chamado grego comum, grego koiné. Contexto literário, né? Como eu já falei antes, de poesia sendo interpretado como poesia, narrativa histórica como narrativa histórica e epístola por epístola. Então, tem aí. E aí temos aqui o significado além das palavras bíblicas literais. O que isso significa? Não significa ultrapassar o sentido da passagem, mas também a gente poder analisar o sentido dos mandamentos ao que vivemos hoje na nossa vida real. Então, por exemplo, as Escrituras ela fala, não furtarás. Nos dias de hoje, se não furtarás, ele se estende também a questão de quê? Dos ladrões de colarinho branco. Ou seja, a ideia de corrupção. Então, não furtarás está dentro disso. O uso de verba pública, né, da política e de órgãos públicos para o próprio interesse pessoal. Isso se chama furtar. Então é aqui que Calvino está falando. Figuras de linguagem. Respeitar aquilo que é figura de linguagem. Como, por exemplo, Jesus ele chega e diz, eu sou o pão da vida. Não que Jesus fosse um pão de trigo ou pão de centeio. Não, ele está falando que é o pão da vida no sentido de quê? De que todas as suas palavras e a sua vida são verdadeiro alimento para a alma. Essa é a linguagem, essa é a figura de linguagem que ele utiliza. E o escopo de Cristo, ou seja, procurar algo da obra redentora de Cristo em cada passagem das Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Obrigado para hoje. Tanto Lutero como Calvino, ao interpretarem e pregarem as Escrituras, utilizaram-se do método expositivo de pregação, ou seja, a pregação é regulada pelo próprio texto bíblico. Uma coisa importante, os reformadores sempre acreditaram no livre exame das Escrituras, mas nunca na livre interpretação, como muitas vezes os teólogos católicos nos acusam. A Confissão de Fé de Westminster se expressa assim acerca das Escrituras. O Velho Testamento em hebraico, língua vulgar do antigo povo de Deus, e o Novo Testamento em grego, a língua mais geralmente conhecida entre as nações no tempo em que ele foi escrito, sendo inspirados imediatamente por Deus e pelo seu singular cuidado e providência e conservados puros em todos os séculos, são por isso autênticos e assim em todas as controvérsias religiosas, a Igreja deve apelar para eles como para um supremo tribunal. Mas não sendo essas línguas conhecidas por todo o povo de Deus, que tem direito e interesse nas Escrituras e que deve, no temor de Deus, lê-las e estudá-las, esses livros têm de ser traduzidos nas línguas vulgares de todas as nações aonde chegarem, a fim de que a palavra de Deus, permanecendo nelas abundantemente, adorem a Deus de modo aceitável e possuam a esperança pela paciência e conforto das Escrituras. Esse é o capítulo 1 do parágrafo ou linha, como queiram chamar, né? No capítulo 1, seção 8. E outro exemplo aqui da ideia da interpretação bíblica. A regra infalível de interpretação da Escritura é a mesma Escritura. Portanto, quando houver questão sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer texto da Escritura, sendo que não é múltiplo, mas único, este texto pode ser estudado e compreendido por outros textos que falem mais claramente. Capítulo 1, seção 9. Quer dizer, não se deve formar doutrina bíblica a partir de um versículo isolado, mas sim dentro de todo um contexto de todas as Escrituras, e principalmente que apontem a obra redentora de Cristo. Conclusão. A Reforma nos deixou a justificação pela graça, mediante a fé, como doutrina distintiva de nosso relacionamento com Deus. Segundo, a Reforma nos deixou a pregação da Palavra de Deus como meio de graça principal para o desenvolvimento de nossa salvação. Terceiro, a Reforma nos deixou o princípio da Escritura se interpretar como própria Escritura, como fundamento de nosso viver e conhecer a Deus. E aqui temos uma bibliografia que eu posso indicar, que é a seguinte:
Pensamento Econômico e Social, de João Calvino, tradução de Valdir Carvalho Luz, de André Bieler. Também as Institutas, volume 4, tradução de Valdir Carvalho Luz, ou qualquer outra versão das Institutas. O livro de Wilson de Castro Ferreira, Calvino, Vida, Influência e Teologia. E História do Pensamento Cristão, volume 3, tradução de Paulo Arantes, Vanusa Helena Freire de Matos, da Cultura Cristã. Também, claro, tem que mencionar também, não posso esquecer, A Era dos Reformadores, traduzido por Itamir Neves de Souza, Justo Gonzalez, uma história ilustrada do cristianismo, volume 5, das edições Vida Nova. Trabalho de Sidney Grendanos, Pregando Cristo a partir do Antigo Testamento, tradução de Elizabeth Stowell Charles Gomes, da Cultura Cristã. Esboços de Teologia, de Archibald Alexander Roth, traduzida por Odair Olivetti, pela editora Peixe. Tá? E não posso deixar de mencionar Azenar Valim Olivetti, foram os dois tradutores. A obra de Charles Hodge, Teologia Sistemática, tradução de Walter Graciano Martins, da editora Ragnos. Trabalho de Nelson Kist, Rudimentos de Homilética, de São Leopoldo, das editoras Sinodal e Instituto de Pós-Graduação, São Leopoldo. As obras de Martinho Lutero, selecionadas pela tradução Comissão Luterana, volume 1, Sinodal e Concórdia, e obras selecionadas, volume 7, tradução Comissão Luterana, São Leopoldo e Porto Alegre, na Concórdia, e do Cativeiro Babilônico, tradução de Martin Dreyer, da editora Martin Claret. A História da Igreja Cristã, de Robert Nichols, da Cultura Cristã. A obra de Paul Tillich, História do Pensamento Cristão, da editora Haste, traduzida por Jace Marashi. E Calvino e sua influência no mundo ocidental, tradução de Sabatini Lali, Júlia Pereira Lali, Vera Lúcia Kepler e Luiz Alberto Teixeira Saião, também da Cultura Cristã. E a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior. Contatos comigo, eu vou deixar na descrição. Pastor Edmário Soares Diniz, estão aqui os contatos. Eu vou deixar na descrição os contatos. Vou divulgá-los aqui, os contatos, meu zap, meu blog e meu perfil no Facebook. O Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Então você aproveita, curte, compartilha, inscreva-se no canal, ative o sino, tá? Contatos eu vou deixar aí na descrição, Vou deixar no nosso canal Pregador Fiel de Cristo, nosso e-mail, tá? E que você tenha um dia de bênçãos em Cristo Jesus. E não se esqueça de ver a primeira parte do vídeo, que vai estar como parte 1, Legado da Reforma 1, tá bom? Deus abençoe. Amém. Pastor Edmário Soares Diniz.